Nós estamos aqui ao vivo, Rádio Evangélica FM 100,7. A minha oração é que o Espírito Santo venha falar com você. A minha oração é que o Espírito Santo venha fortalecer o seu espírito. A minha oração é que Deus venha me ungir para que através da poderosa palavra de Deus você seja restaurado, você seja fortalecido no poderoso nome de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos, eu estou com a Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Vamos à poderosa palavra do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Tema de hoje, medo. E diz assim a poderosa palavra do Senhor: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como é importante, gente, sabe, o Espírito de Deus em nossas vidas. Ele não nos deu um espírito de medo. Ele não trabalha com medo. Deus não trabalha com medo. Na verdade, a alma humana foi danificada através do pecado adâmico. Quando Adão e Eva pecaram, então o medo entrou no coração do homem. Todas as tardes Deus se manifestava a Adão e Eva, e Deus então bradava a sua voz forte, firme e suave no jardim no Éden: Adão, Eva. E eles então conversavam, havia comunhão. Mas quando a serpente enganou o homem e a mulher, Adão e Eva caíram no pecado, eles perceberam que estavam nus, e eles se envergonharam e pegaram então folhas de figueira. Então, nós já temos aí uma pista de que, de repente, não foi a maçã, não é, o fruto proibido, ou qualquer outro tipo de fruta a não ser a figueira, porque eles estavam ali e eles estavam próximo, não é, à figueira ou às figueiras, e eles pegaram aquelas folhas e fizeram vestimentas e se esconderam da voz de Deus. E a voz de Deus, então, Deus caminhando no jardim, Deus então bradou: Adão. Ele sabia, mas ele perguntou: aonde estás, Adão? Aonde estás, Adão? E Adão disse: eu estou aqui, eu me escondi, porque eu tive medo. A primeira vez que o homem sente medo, a primeira vez que surge então essa palavra chamada medo. O medo é um espírito, o medo é um de Satanás que ataca a humanidade inteira. O medo é a introdução de Adão por causa do pecado. Quando nós pecamos, quando nós vivemos uma vida que nós sabemos que não está agradando a Deus, vivemos na prática do erro, na prática do pecado, então ficamos debaixo desse espírito do medo. Sabe, o pecado dá legalidade ao medo. E o medo do passado, o medo do presente, o medo do futuro. Quantas pessoas, elas têm medo do seu passado e elas não avançam para o seu futuro. Porque o passado paralisa, faz você ficar estagnado no presente e não avançar para o futuro. Há pessoas que são campeãs em começar e não terminar por causa do medo. Medo de fazer uma faculdade e não conseguir, medo de uma prova, medo disso, medo daquilo. Medo de não ser feliz no amor, medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo de, sabe, morrer e não conseguir criar seus filhos, medo da solidão, medo de casar, medo de ficar solteira. Medo, 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 medo.
O medo é um espírito que atormenta. Aonde há medo, há tormento. Aonde há medo, há transtorno psíquico, emocional. O emocional se abala. E não adianta psicanálise, não adianta psiquiatria, não adianta você, sabe, viver à base de psicotrópicos. A química não vai arrancar esse espírito do medo. O espírito do medo que faz você viver atormentado. Você vai dormir com medo de morrer. Você vai dormir com medo do amanhã. Você passa o dia inteiro com medo de alguma má notícia. O dia inteiro com medo. Sabe? Como que vai ser o meu amanhã? Como será o meu dia hoje? O que é que vai me acontecer amanhã? O que é que pode acontecer com os meus filhos, com o meu marido, com o meu emprego, com a minha empresa? O medo, a tormenta, é um espírito. Ele entrou através do pecado adâmico. Mas Deus não nos deu. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, eu não estou falando de religião, de apenas frequentar uma igreja. Eu estou falando de saturar a sua alma, a sua mente com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus trabalha com a palavra de Deus. O Espírito trabalha com a palavra, e a palavra é Jesus. Jesus é o pão que precisamos, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra. Quando você satura sua mente com a palavra de Deus, você é um espírito, tem uma mente chamada alma, e habita num corpo. Então, você consegue vencer esse medo que atormenta. Existe um temor natural que traz benefícios para você. Eu não vou pular de um prédio porque eu tenho medo de morrer. Isso é bom. Eu não vou colocar, sabe, a minha mão ali naquele fio de eletricidade, eu posso levar um choque. Isso é bom. Eu não vou brincar com armas, sabe? Porque eu posso, então, ser atingido ou atingir alguém. Eu vou conduzir com muito cuidado, respeitando o código de trânsito, a velocidade, de uma forma que eu possa, então, controlar o carro. Isso é bom. Mas há um medo que é além desse medo natural. É um medo que atormenta. É um medo que desequilibra, sabe? Que paralisa. Então, Deus não nos deu esse espírito de medo. Mas Deus nos deu, segundo esse livro aqui, a palavra do Senhor, Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio, aleluia. Amor, amor, amor. Espírito de poder, poder do Espírito Santo, poder da palavra. Profetize sobre seus filhos, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Corra para Deus. Se você, sabe, está sendo atormentado pelo seu passado. E diz assim, espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Quantas pessoas estão desequilibradas na vida, sabe? Não consegue ser feliz no amor, traumas do passado, traumas de relacionamentos antigos, traumas de infância. De alguma maneira, todo ser humano foi marcado em sua vida, em alguma área da sua vida. Algumas pessoas em quase todas as áreas têm sofrido no mundo inteiro. E esses traumas tentam nos paralisar. Medo de passar fome. Você já passou fome e tem medo de voltar a passar fome. Medo, sabe, de perder o amor da sua vida, porque você já foi traído, abandonado, rejeitada. Medo de perder o emprego e passar por tudo aquilo que você já passou quando perdeu o emprego, passou um tempo difícil na sua vida. Mas esse medo dissolve a fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meus queridos, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando eu estiver com medo, o que é que eu devo fazer? Vamos no livro dos Salmos, Salmo de número 34, no verso 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, os meus medos. Quando você estiver com medo de alguma coisa, com medo de uma doença, talvez você está passando por uma situação de enfermidade, por um problema familiar, um problema financeiro, um problema na saúde, alguém da sua casa está doente. Quantas pessoas estão apavoradas por causa do Covid-19? Você está com medo, medo. O medo é um espírito. Ele deve ser enfrentado. Esse tipo de medo que paralisa não é normal. O medo de pular de um prédio e morrer, isso é um medo que é bom. Um medo que faz você refletir antes de tomar alguma atitude na sua vida, isso é bom. Você vai fazer algo que você sabe que é errado, então tem um medo de errar. Isso é até bom. Mas um medo que paralisa, que atormenta, que não deixa você dormir, que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria, esse medo é um espírito. E todo espírito trabalha com legalidade. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, então você nasce de novo. Só existe uma maneira de vencer todos os espíritos malignos, inclusive o espírito do medo. É nascer de novo. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9, que se eu confessar Jesus com a minha boca e crer com o meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Messias, eu serei salvo. E eu vou nascer de novo, eu nasço de novo. Uma nova pessoa, uma nova criação. Então, o próprio Espírito de Deus começa a trabalhar dentro de nós, nos fazendo superar nossos temores, nossos medos, nossos traumas. Você pode proferir uma religião, você pode ter um cargo numa igreja, se tornar um pregador, fazer teologia, se tornar um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, uma profetisa, enfim, você pode receber um título numa igreja, numa religião. Você é católico, apostólico, romano, evangélico, não importa a igreja. Eu quero até mandar uma saudação a você de todas as denominações e religiões. Mas se você não nascer de novo, somente não é a psiquiatria, não é você, ser medicado, a psicanálise, você se tornar um espiritualista que vai resolver o problema da alma humana. A alma humana só pode ser consertada por aquele que fez a alma humana, Jesus de Nazaré, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Então, o salmista diz, olha, quando eu tenho medo, eu busco ao Senhor, eu busco a Deus quando eu tenho medo. O que é que nós fazemos quando temos medo? Às vezes, queremos nos apoiar no braço humano. É muito comum recorrermos, a pessoas que, assim como nós, também têm os seus traumas e medos. Há problemas que ninguém vai poder lhe ajudar, somente o Senhor Jesus Cristo. E Ele sabe do que nós necessitamos. Então, o salmista diz, vejam, um grande guerreiro, Davi, um grande guerreiro, rei, mas ele diz, quando eu tenho medo, então eu busco ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus medos. Todos, no plural. Então, Davi tinha medo de muita coisa, mas ele buscava a Deus. Aleluia. Ah, meus queridos irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 41:10. Todos os grandes heróis da fé, homens e mulheres, tiveram medos, enfrentaram situações adversas. E o profeta messiânico, Isaías, ele diz, veja o que o Espírito Santo diz,
Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu vou segurar você com a minha mão direita vitoriosa, diz o Senhor. Meus queridos, Salmo de número 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Aleluia. Confiarei em ti, Senhor, quando eu estiver com medo. Talvez você recebeu uma má notícia, uma porta se fechou. Saiba que Deus não vai te desamparar. Nunca. Ele não vai te deixar. Se Ele permitiu que essa porta viesse se fechar, esse Deus é Deus de milagres. Sabe que mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Deus não depende da maioria. A nossa força não está no número de pessoas que nos apoiam. A nossa força não está no número de pessoas que investem em nós, que quer o nosso bem. A nossa força está no Senhor. Quando Israel foi afrontado durante 40 dias por Golias, os guerreiros de Israel estavam com medo. 40 dias de afronta, de insulto, até chegar um Davi cheio do poder de Deus. E aí, o espírito do medo foi vencido. O espírito do medo. O inimigo trabalha com medo. E o medo geralmente vem como um rugir de um leão. Um rugir de um leão. Eu estive na África durante muitos anos. É assim que o leão trabalha, em bando. E à noite, na escuridão, ele começa a rugir. E ele é ouvido até 8 quilômetros de distância. E os animais ficam apavorados, desorientados, desequilibrados. E aí eles rompem a barreira de proteção e acabam saindo de perto do rebanho e são presas fáceis para os leões. É assim que o inimigo trabalha. Trabalha com a palavra contra você. E ele não é contra as pessoas, mas o inimigo vai usar pessoas que foram atormentadas, dominadas, cauterizadas em suas mentes por ele. E quem está ferido vai ferir. Quem é mal amado, sabe? Quem está ferido, quem está magoado, vai magoar. Cada um dá o que tem. O inimigo trabalha com medo. Meus amados, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou te segurar com a minha mão direita vitoriosa. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 11. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que é que o homem pode fazer contra mim? Pastor, é uma perseguição, é o meu vizinho, é o meu colega de trabalho. Confia no Senhor. Pastor, é uma doença. Pastor, eu estou passando por uma aflição muito grande. Seja a aflição do passado, a dor do passado, o ressentimento do passado, você vai vencer se você saturar a sua mente com a palavra de Deus. A perseguição virá. Não pense que Deus vai, muitas das vezes, impedir você ou eu de cairmos numa fornalha. Ele não impediu, sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego de caírem na fornalha de fogo ardente. Então Misael, Ananias e Azarias foram parar na fornalha. Ah, Deus me livra antes. Por vezes Deus permite que você venha cair numa fornalha, venha passar pelo fogo,
que você venha passar pelas águas, mas a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios não te afogarás. Quando pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. Proteção, proteção, igreja. Ah, igreja do Senhor, você precisa dizer quando você acordar: medo, fora da minha mente, saia do meu coração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Quando você for ao trabalho, quando você for resolver algum assunto e você estiver com medo, diga: medo, saia. Eu não aceito o espírito do medo. Eu confiarei em Deus, eu confio no Senhor. E você deve rejeitar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. No Salmo de número 55, no verso 4 e no verso 5, o salmista Davi enfrentava, muitos desafios. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Quem nunca teve medo de alguma coisa? Quem nunca teve medo? Talvez você esteja aí com medo de morrer, com medo de alguma coisa de ruim que possa lhe acontecer. Você está doente. Você não tem ninguém para lhe ajudar, mas o Espírito de Deus está consigo. Está disponível. Você pode buscar, sabe, e entrar diante de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem acesso a Deus. Esse livro diz que você tem acesso a Deus pelo sangue vivo de Jesus Cristo. E para encerrar por hoje, o Salmo, nós vamos ler Salmo e Lamentações. O Salmo de número 23, verso 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, pela doença, por um perigo, eu não vou ficar com medo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Lamentações 3:57 diz: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Quando você clama e busca, Deus vai dizer a você: não tenha medo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Receba esta palavra. Emmanuel, Deus é conosco.